O país onde as mulheres são mais ricas que os homens rompe paradigmas, e não é ficção. Em Islândia, essa inversão radical do poder econômico acontece de verdade. A câmera mergulha em Reykjavik ao amanhecer. Residências simples, mas impecáveis. Ruas, neve derretendo no asfalto. E um silêncio inesperado para quem espera opressão. Aos poucos, revelam-se imagens delicadas de cafeterias aconchegantes. Mulheres ocupam as mesas, laptops e cadernos à frente. Elas falam sob as luzes quentes, sorriem menos e pagam a conta. Um plano geral mostra linhas de ônibus cheios delas, andando para o trabalho, para a universidade, falando tarefas de casa e estimando investimentos. A voz off entra. É aqui, em um pequeno país escandinavo, que as mulheres ganham mais e acumulam mais riquezas do que os homens. Segundo dados recentes, elas representam mais da metade dos formandos universitários. Ocupam cargos seniores com salário até 20% acima dos homens em setores como finanças, tecnologia e saúde. E lideram cooperativas que turbinam a economia local. A Câmara destaca executivas, engenheiras, cientistas, imagens de laboratórios e escritórios, mas também de pequenas empresas comandadas por elas. Convidadas falam sobre metas e sonhos, falam com voz confiante. Falta um medo na garganta. O dinheiro está em suas mãos. Num café com vista para o fiord, um homem mais velho, surpresa e um leve constrangimento na postura, faz a conta dividida com uma mulher. Ela paga metade ou mais. Ele agradece com um rosto corado e algo mudou na relação. O prisioneiro e o guarda, transformados em simples pessoas. A inversão econômica não causa escândalo menos, mas provoca reflexão. E é sobre isso que fala a narração. Nesse país, as mulheres não lutam por espaço. Elas constroem seus próprios espaços e os dividem com quem quiser entrar ao lado delas. A Câmara então entra em uma cooperativa de energia renovável, liderada por mulheres. Vastas turbinas eólicas giram ao fundo, enquanto elas conversam com investidores, levantando milhões para projetos ambientais. Mentoras contam histórias de serem as primeiras da família a acumular patrimônio, de pagar hipotecas antes dos maridos. A narração revela: hoje, elas não apenas possuem riqueza, elas distribuem riqueza menos gerando empregos, investindo em habitação social e em creches públicas. Elas não esperam oportunidades, elas inventam. Em uma escola técnica, jovens meninas desenham esboços de startups de tecnologia, simulam negociações, fazem planos de carreira. A câmera fecha em olhares curiosos, decididos, enquanto meninos trabalham na construção civil, menos carreiras valiosas, mas com salários que, em média, ainda são inferiores. Sombras se alongam nas paredes brancas dos prédios modernos. E o contraste emerge. Novas gerações aprendendo que o sucesso não é medido por gênero menos, mas pelo talento e disciplina. Para Refoca, imagens de uma família dentro de uma casa iluminada. A esposa administra investimentos, estuda para mestrado à noite. O marido cuida dos filhos e do jantar. A divisão de papéis se inverte e gera equilíbrio. Eles sorriem um para o outro, o ar é leve. A voz off pontua. Aqui, riqueza se torna liberdade. Liberdade de escolha, de tempo, de futuro. Mulheres são donas do próprio destino. Homens aprendem a apoiar. O sucesso não é batalhado, é compartilhado. Mas não se engane. Essa riqueza feminina não caiu do céu. Ela foi conquistada com suor, com luto e com uma coragem silenciosa que atravessou gerações. A Islândia não apenas permitiu que as mulheres se igualassem menos ela, as colocou à frente, muitas vezes à revelia dos próprios homens. Em 1975, o país parou, literalmente. Milhares de mulheres deixaram seus empregos,
largaram as tarefas domésticas e foram às ruas. Era o dia do protesto das mulheres. E naquele dia, o país entendeu. Sem elas, nada funciona. Desde então, não foi apenas o mercado de trabalho que mudou, foi a mentalidade de um povo inteiro. A câmera agora mostra o interior de um tribunal. Quem preside? Uma mulher. Ela fala com firmeza, escuta com atenção. Outra cena. Vemos uma CEO caminhando por um corredor de vidro e aço. Enquanto homens tomam notas ao seu lado, a câmera fecha em seu rosto. Ela não parece lutar por respeito. Ela já o tem. E não porque pediu, porque construiu, porque entregou resultados. A Islândia criou leis que não só incentivam a igualdade, elas penalizam a desigualdade. Empresas que pagam menos às mulheres são fiscalizadas. Homens têm licença paternidade obrigatória. Cargos públicos precisam ter paridade. E com isso, o resultado veio. Em menos de 2 décadas, as mulheres ultrapassaram os homens em acúmulo de patrimônio pessoal. Elas investem mais, compram mais imóveis, lideram mais startups, criam mais soluções sociais. E isso afeta até o amor. Um dado curioso e impactante por lá: é cada vez mais comum ver casais onde a mulher tem muito mais dinheiro do que o homem em menos, e isso não é tabu. Ao contrário, é admirado. Ela pode pagar o jantar, pode comprar o carro da família, pode ser a provedora menos, e ele, o parceiro que sustenta emocionalmente, cuida dos filhos, gere a casa. Não há vergonha nisso, porque lá, masculinidade não está ligada ao salário, está ligada ao caráter. Num plano sensível, vemos um pai com o filho no colo, ensinando palavras novas enquanto a mãe sai para uma reunião. A câmera acompanha os olhos do homem vendo a esposa sair. Não há insegurança, só orgulho. Orgulho por dividir a vida com alguém forte, inteligente e rica. Isso seria possível em outros lugares. Em muitos, não. Mas na Islândia, ser uma mulher poderosa não é ameaça, é modelo, é desejo. O mais impressionante é que essa virada cultural não eliminou a feminilidade. Ao contrário, as mulheres continuam sendo mães, esposas, companheiras, continuam se arrumando, se cuidando, sorrindo com doçura. Mas agora fazem isso com uma conta bancária robusta, com liberdade de escolha e com a cabeça erguida. Elas não precisam de permissão, não pedem validação. E o mais importante, não precisam de um homem para alcançar o topo menos mas, se escolherem ter um ao lado, que seja por amor, não por dependência. E esse é talvez o maior choque para o mundo que ainda insiste em manter as mulheres em posição inferior. Na Islândia, elas não estão apenas iguais, estão na frente, com salários maiores, com propriedades no nome, com filhos bem criados, com maridos que as respeitam. E isso muda tudo, porque onde o dinheiro está, o poder está. E onde o poder chega, o medo muda de lado. Mas o mais impressionante de tudo ainda está por vir. Porque nesse país onde as mulheres lideram, investem, constroem e crescem, elas também estão transformando os homens. Isso mesmo. Em vez de serem esmagados pelo avanço feminino, muitos homens na Islândia estão aprendendo algo que em boa parte do mundo ainda parece inconcebível: que apoiar uma mulher poderosa é sinal de força, não de fraqueza. A câmera mostra um casal saindo de um cartório. Ela segura os papéis de uma nova empresa registrada em seu nome. Ele sorri ao lado dela, orgulhoso. Depois, a cena corta para um grupo de jovens em uma roda de conversa. Um deles diz: "A mulher que eu quero para minha vida é aquela que me desafia, não aquela que me obedece." E os outros concordam com naturalidade. Não há tensão, não há provocação, há admiração. É como se eles tivessem entendido que quando uma mulher sobe, todo o sistema sobe junto. Mas por mais inspirador que isso seja, o contraste com o resto do mundo
É inevitável. Porque enquanto na Islândia as mulheres acumulam riqueza e liberdade, em muitas outras partes do planeta, elas ainda lutam para abrir uma conta bancária sem autorização do marido. Ainda lutam para trabalhar sem serem assediadas, para herdar uma propriedade, para serem ouvidas, para existir. E é aí que o exemplo islandês deixa de ser apenas uma curiosidade e vira um alerta. A Islândia não é um paraíso, mas é uma prova viva de que é possível reescrever a ordem das coisas. Que não é natural a mulher ganhar menos, que não é destino ela viver dependente, que não é inevitável que o homem sempre mande. Não é. É escolha, é estrutura, é cultura. E tudo isso pode ser mudado. Se um país com menos de 400 mil habitantes conseguiu, o que falta para o resto do mundo? E mais, quando uma mulher tem dinheiro, ela tem poder. Quando ela tem poder, ela tem voz. E quando ela tem voz, ela muda o mundo. É isso que a Islândia está fazendo. E é por isso que os olhos do mundo deveriam estar voltados para lá. Agora eu quero saber de você. O que mais te surpreendeu nessa história? Você acha que o Brasil ou outros países poderiam seguir esse caminho? Conhece alguma mulher que já lidera com coragem e inteligência, mesmo sem apoio? Escreve aqui nos comentários. Vamos dar voz a essas histórias. E se esse vídeo te fez refletir, curte, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Aqui a gente revela o que o mundo tenta esconder e mostra que o poder não tem gênero. Te vejo no próximo episódio.